Você já percebeu que boa parte do sofrimento dentro dos relacionamentos não nasce da falta de amor, mas da insistência em chamar de amor aquilo que, há muito tempo, virou desgaste emocional? Muitas pessoas cresceram acreditando que sentir ansiedade constante, medo de perder alguém ou viver tentando agradar o outro era prova de intensidade. Mas não é. Às vezes, a dor só é dor. E quanto mais cedo entendemos isso, mais cedo paramos de romantizar aquilo que está destruindo a nossa paz. Se você sente que existe algo errado na forma como está vivendo suas relações, já se inscreve no canal, porque hoje vamos falar sobre comportamentos que muita gente normalizou, mas que jamais deveriam ser confundidos com amor saudável. Vamos falar sobre 5 sinais que mostram que a sua relação pode estar se tornando emocionalmente tóxica, mesmo que exista carinho, apego ou história construída entre vocês. O primeiro sinal é a anulação silenciosa da sua identidade. Isso acontece quando você começa a editar quem é para evitar conflitos, críticas ou afastamentos. No início parece apenas adaptação, uma tentativa natural de fazer a relação funcionar. Mas, aos poucos, você percebe que deixou de falar certas coisas, deixou de vestir o que gosta, deixou de expressar opiniões ou até abandonou partes importantes da sua personalidade para manter a estabilidade da relação. E talvez o mais assustador seja que isso raramente acontece de forma explícita. Ninguém chega e diz pare de ser você. O processo é muito mais sutil. Pequenas reprovações, olhares, ironias, silêncios, mudanças de humor. Até que um dia você percebe que está constantemente monitorando o próprio comportamento para não gerar desconforto no outro. Isso não é amor maduro. Isso é sobrevivência emocional. Quem ama de verdade não precisa diminuir você para se sentir seguro. O amor saudável não exige que você desapareça para que a relação continue existindo. E tem gente que chama isso de cuidado. Chama controle de preocupação. Chama ciúme excessivo de intensidade emocional. Mas o amor não deveria funcionar como um campo minado onde cada palavra precisa ser calculada para evitar uma explosão. O segundo sinal é o uso da culpa como ferramenta de controle. Em relações saudáveis, os conflitos servem para aproximar, entender e ajustar. Em relações tóxicas, os conflitos viram disputas de poder. A pessoa não quer resolver o problema, ela quer vencer emocionalmente. E para isso, usa suas vulnerabilidades contra você. Traumas, inseguranças, erros antigos, momentos de fraqueza que você compartilhou em confiança acabam sendo transformados em armas durante discussões. Você entra na conversa tentando falar sobre algo que te machucou e sai dela se sentindo culpado por existir. Esse tipo de dinâmica vai destruindo lentamente a sua capacidade de confiar, porque você entende que não está emocionalmente seguro naquela relação. E quando uma relação deixa de ser um espaço seguro, o corpo inteiro entra em estado de alerta. Você começa a pensar demais antes de falar, revisa mensagens mentalmente, sente ansiedade antes de conversa simples. Isso não é conexão. Isso é tensão constante disfarçada de vínculo. O terceiro sinal é o isolamento emocional disfarçado de exclusividade. Existe uma diferença enorme entre construir intimidade e abandonar o próprio mundo para viver apenas em função de alguém. Quando seu parceiro demonstra incômodo toda vez que você sai sozinho, encontra amigos, passa tempo com a família ou investe nos próprios interesses, existe algo importante acontecendo ali. O amor saudável expande sua vida. O amor tóxico reduz seu universo até que a única fonte de validação emocional seja a própria relação. E isso cria dependência. Aos poucos, você vai deixando de lado hobbies, projetos, amizades e partes inteiras da sua individualidade para manter o equilíbrio emocional do outro. E quanto mais isso acontece, mais difícil fica perceber que você não está vivendo uma conexão profunda. Está vivendo uma prisão emocional sofisticada. Porque pessoas emocionalmente controladoras não precisam necessariamente proibir você de fazer algo. Às vezes, basta fazer você se sentir culpado por querer fazer. O quarto sinal é a inconsistência emocional constante. Esse talvez seja um dos padrões mais destrutivos porque ele vicia emocionalmente. É aquela relação onde um dia existe carinho,
atenção, intensidade, promessas e conexão profunda. E no outro existe distância, silêncio, frieza e indiferença. Sem explicação. Sem estabilidade. Sem previsibilidade emocional. E o problema é que o cérebro humano se apega justamente à esperança de que os momentos bons voltem. Você começa a viver esperando pela próxima migalha de afeto. E nessa espera, vai tolerando comportamentos que jamais aceitaria em uma relação emocionalmente saudável. Tem gente que confunde instabilidade com paixão porque nunca aprendeu como a segurança emocional deveria parecer. Mas amor não deveria deixar você ansioso o tempo inteiro. Não deveria fazer você sentir que precisa conquistar novamente alguém que já escolheu estar ao seu lado. Quando a relação funciona como uma montanha-russa emocional, o desgaste psicológico é inevitável. Você não descansa. Você sobrevive. E talvez seja isso que mais machuca, perceber que você já não está vivendo a relação, está apenas tentando evitar o próximo momento de dor. O quinto sinal é quando o outro transfere para você a responsabilidade pela felicidade dele. Isso acontece quando o parceiro faz você acreditar que o humor, a estabilidade emocional e até as crises pessoais dele dependem completamente do que você faz ou deixa de fazer. Frases como "você me faz agir assim", "eu só fico mal por sua causa" ou "sem você eu não consigo viver" parecem profundas à primeira vista, mas escondem um problema emocional grave. Nenhum relacionamento saudável pode existir quando uma pessoa transforma outra em responsável pela própria existência emocional. Isso cria um peso impossível de carregar. Porque não importa o quanto você tente, nunca será suficiente para preencher os vazios internos de alguém que não assume responsabilidade pela própria vida emocional. Amor não é resgate. Amor não é sacrifício constante. Amor é parceria entre duas pessoas emocionalmente responsáveis por si mesmas. Quando você olha para esses 5 sinais com honestidade, talvez sinta vontade de minimizar algumas coisas, justificar comportamentos ou pensar apenas nos momentos bons da relação. E isso é natural. Porque ninguém se apega aos próprios sofrimentos por acaso. Existe história, apego, medo, esperança e dependência emocional envolvidos. Mas maturidade afetiva é justamente a capacidade de parar de olhar apenas para o potencial da relação e começar a enxergar a realidade dela. Não aquilo que ela poderia ser, mas aquilo que ela realmente é hoje. E essa talvez seja a pergunta mais importante deste vídeo. Essa relação está aproximando você da sua melhor versão ou está afastando você de si mesmo? Porque amor saudável traz paz, clareza e crescimento. Pode existir conflito, diferença, dificuldade e fases ruins, mas nunca uma necessidade constante de sobreviver emocionalmente dentro da relação. Nem todo relacionamento tóxico termina em gritos. Alguns terminam lentamente dentro da cabeça de quem cansou de tentar. E quando você começa a perceber isso, sua vida muda. Porque a consciência quebra o automático. Depois que você enxerga certos padrões, fica impossível fingir que não percebe mais. A partir desse momento, a responsabilidade deixa de ser sobre mudar o outro e passa a ser sobre decidir o que você aceita viver. Se esse vídeo tocou em algo que você vinha tentando ignorar, talvez seja porque existe uma verdade dentro de você pedindo para ser encarada. E quanto mais cedo você fizer isso, menos tempo vai perder tentando salvar relações que estão destruindo a sua própria identidade. O amor não deveria fazer você se perder de si mesmo. E talvez essa seja a verdade mais difícil que você precisava ouvir hoje. Se você gostou, se identificou com algo, ou lembrou de alguém de que precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e ative as notificações para sempre ficar sabendo quando tem conteúdos novos.